Olá, esse é mais um vídeo da série Despertando com Merkabah. E hoje eu vou falar sobre as frequências, as vibrações. O que é uma frequência? O que é uma vibração? É a mesma coisa. Frequência e vibração são medidas em Hertz. É a unidade de medida que mede a frequência. O nosso corpo ele varia de frequência vibratória o tempo todo, conforme mudam as nossas emoções. Para cada emoção existe uma frequência vibratória. Como nós temos muitas emoções durante o dia, então a nossa frequência vai mudando. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Quer dizer, se você se mantiver numa frequência mais equilibrada, é claro que você vai estar numa vibração de uma emoção mais alta. A sintonia ocorre quando você encontra uma outra vibração. A partir daí, as duas vibrações começam a se misturar. E se você estiver numa frequência mais alta que o outro lado, pode ser uma pessoa, por exemplo, aí você vai equalizar isso, porque tanto a vibração de um lado vai subir um pouco e a sua também vai descer, porque você sintonizou aquela outra coisa do outro lado. No nosso corpo tem muitas vibrações diferentes. Dependendo se você está sentindo uma dor ou um momento de felicidade. Então o corpo ele vive durante um dia mudando muito suas vibrações conforme a sua emoção. E isso vai definir a vibração média do corpo. Na tabela que eu te mostro agora, você vai ver diversas emoções, como você se sente naquele momento e qual é a frequência daquelas emoções. Por exemplo, a dor, ela está na vibração de 75 Hz. É uma vibração baixa. E como é que você está se sentindo? No sentido punitivo. É como se você sentir a dor, tem a sensação de estar sendo punido por aquilo. O medo é uma vibração de 100 Hz. E você está nesse momento sentindo ansiedade. Você está ansioso. Subindo um pouquinho mais, a raiva. A raiva, você está sentindo ódio. Não é mesmo? Ela tem uma vibração de 150 Hz. Já é um pouco mais acima. Aí nós temos a coragem, onde você está se sentindo corajoso, 200 Hz. Temos o amor, que é 500 Hz. É uma vibração já bem mais alta. E tem a vibração da iluminação, como você está chegando no ponto de se iluminar, que é acima de 700 Hz. Quanto mais alta a vibração, menos influência você recebe do seu ego-personalidade. Quer dizer, porque o ego-personalidade está conectado pelos seus 5 sentidos ao meio que você vive. Então, a partir disso, quando a tua frequência está baixa, por exemplo, você está com medo, você está com raiva, você está preocupado com alguma coisa, aquilo conecta uma frequência que liga direto com o ego-personalidade. Todas as emoções que se repetem muitas vezes, ela cria uma ligação neuronal mais forte no cérebro. Com a repetição, aquele circuito que forma vai ficando cada vez mais grosso, mais pesado, passando mais energia. Por isso, a partir disso, ocorrem os vícios. Porque depois, quando você não quer sentir aquela emoção, você acaba sentindo, porque o seu cérebro já está todo preparado, pronto para receber aquela emoção e gerar aquele fluxo elétrico nos neurônios que gerou na primeira vez. Por isso que a gente não deve repetir o medo de tudo, preocupação, ansiedade. A gente não deve ficar repetindo esses sentimentos. Por exemplo, a pessoa que coloca a culpa sempre nos outros, isso é um vício. A pessoa que reclama, da vida, ali no cérebro dela está formando o circuito da reclamação. E ela vai começar cada vez a reclamar mais, ficar mais viciado nessa reclamação. As vibrações também estão no som e na música. E existem músicas gravadas com afinação na escala de Lá 432 Hz. Mas nem todas as escalas são nessa frequência. Na maioria, a escala de gravação é o Lá 440 Hz, que foi estabelecido pela Alemanha no século passado. Mas essa frequência não é uma frequência boa. O 432 ele tem uma relação com a constante Fibonacci, que mostra a proporção áurea.
O que quer dizer o Lá 432? O Lá 432 ele foi afinado como Lá na frequência de 432 Hz. Mas se você pegar um instrumento que já tem a escala pronta, por exemplo, uma gaita, né? Ou então um órgão, ele está sempre afinado na escala do Lá 440 Hz. Mas esse Lá não está na proporção Fibonacci. Agora, falando sobre o Merkabah ativado, o Merkabah ativado protege você numa sintonia em que o sintonizado está numa vibração baixa. Dessa forma, ele estando acompanhado por outras energias nefastas, essa energia não vai te identificar na hora que ocorrer a sintonia. Então ela não vai saber vir para você, porque o Merkabah cria um campo de proteção que te protege nesse momento. E assim, quando você sai de casa, você que já tem o campo ativado, você deve fazer o comando do Merkabah. Ele entra numa velocidade maior e está protegendo você, que seja identificado na hora que uma sintonia ocorre com uma outra frequência que não é muito boa, porque está mal acompanhada, está com a presença de outras energias nefastas ali. Uma outra coisa importante é saber que o despertar não é uma expansão da consciência, e sim uma ruptura das realidades da consciência. Quer dizer, você vem dentro de um sistema que não permite que você veja a outra realidade. Quando há ruptura e você começa a perceber essa outra realidade, é quando você tem o despertar. Porque aí você percebe que aquilo, como se você vivesse num outro mundo, assim como são os sonhos. A gente sonha, né, e está num lugar e tudo mais, mas aquilo não representa nada na nossa vida. É como se você estivesse sempre sonhando. E esse despertar vem acordar você para a realidade do mundo que você está. Eu gosto muito de usar uma história que conta do cara que estava mergulhando. E lá embaixo, no fundo do mar, tinham muitos mergulhadores também mergulhando. Só que todos estavam fazendo um castelo de areia. E aí, aquele mergulhador ficou ali, vou fazer castelo de areia também. E começou a fazer. Passado um tempo, chamaram ele, puxaram ele assim e ele subiu. Né? Ele subiu, quando chegou lá em cima, perguntaram para ele: e aí, resolveu, conseguiu cumprir a sua missão? Aí ele: que missão? Ele esqueceu completamente. Né? Aí eles falaram: você não tinha descido para fazer isso assim, assado? Aí ele falou: ah, é mesmo, eu esqueci, então eu vou lá. Aí mergulhou de novo. Quando ele chegou lá naquele mundo, lá no fundo, ele viu as pessoas de novo fazendo castelos de areia e apagou da mente dele, e ele começou a fazer também. E é assim que ocorre a gente. A gente não desperta daquele sonho. A gente está sempre dentro daquela situação. A gente, quando encarna, a gente vem com uma determinada missão a cumprir. Só que chegando aqui, a gente esquece tudo. E aí, quando você desencarnar de novo e chegar lá do outro lado, vão dizer para você: não, você não fez nada. E você já fez. Né? Agora, o que você precisa, quando voltar de novo, é despertar sobre isso, que você está esquecendo aquilo que você já fez. Bom, eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, coloque sua curtida, deixe seus comentários, que eu gosto muito de respondê-los, né? E compartilhe para os amigos. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e namastê.